o Senhor colocou uma palavra no meu coração e ela começa em Jeremias. Ela começa aqui. Eu quero falar com você hoje sobre as fases da nossa vida. Sobre fases que revelam a nossa condição, revelam a expectativa de Deus ao nosso respeito, liberam os tempos, abrem as portas, assim como também fecham algumas portas. A nossa vida, ela é limitada por aquilo que o Senhor permite que a gente viva. A gente tem total liberdade, mas tem coisas que Deus nos priva dentro do tempo, tem coisas que Deus nos dá acesso, mas sempre haverá uma coisa para ser respeitada: as estações da vida. Sabe? E nada melhor do que saber as estações da nossa vida quem conhece nossa história, nos conhece antes que nós fôssemos gerados, que é o Senhor. Tem pessoas que vivem fora da fase de Deus, sabe? Fora do kairós de Deus. E as pessoas normalmente que vivem no seu tempo, que geram para si a sua estação, são pessoas que tendem a fracassar com facilidade, porque diferente de Deus, a nossa visão é limitada e vai mais ou menos até aqui, até a palma da nossa mão. Deus é diferente, Deus vê a nossa vida com um olhar superior. Deus conhece o amanhã, Deus conhece o que virá, Deus sabe o que precisamos para viver. E interessante porque eu tenho 28 anos de idade, parece menos? Parece. E falar de fases, um menino de 28 anos de idade parece estranho. Mas olha, o que eu vou ministrar ao seu coração aqui essa noite não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra de Jesus. Amém? E a palavra é indubitável, não abre dúvida, não tem como você refutar ela, porque, bom, a palavra se explica. E vamos lá, vamos caminhar. Olha, é interessante que na Bíblia, tanto no Velho Testamento, onde a figura de Deus é a voz ativa, como no Novo Testamento, onde a figura de Cristo, depois a do Espírito Santo, são ativados para nós, sempre houve uma preocupação em Deus de se fazer entender. Ou seja, Deus nunca falou para alguém algo para que deixasse o confuso. Deus sempre se manifestou de maneira aonde não ficasse dúvida. Veja, Deus fala de maneira abstrata com alguns, sim, mas não havia dúvida sobre aquilo que haveria de acontecer, porque a palavra de Deus não abre esse pressuposto. Então, quando você vê esse texto que nós acabamos de ler, de Jeremias, perceba que Deus fala: olha, desce na casa do oleiro, que eu falarei com você. Só que antes de Deus falar, Deus mostra, como se Deus estivesse fazendo algo para Jeremias, o seguinte: Jeremias, para que não haja dúvida naquilo que eu vou dizer para você sobre Israel, eu vou mostrar para você na prática. Veja, quando Jeremias começa o ministério, Jeremias apresenta uma dificuldade para Deus. Ele diz: Senhor, eu ainda sou uma criança. Ele está dizendo: Senhor, eu não entendo muita coisa, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei como eu vou falar. E aí Deus diz para Jeremias: Jeremias, ei, tudo que você falar, eu vou colocar na sua boca. Você está entendendo? Então, o esforço de Deus com Jeremias é para que não haja dúvida naquilo que Jeremias deve falar ao povo de Israel. Jeremias é o profeta chorão, você sabe, você conhece. Só que aqui, essa demonstração antes da fala do Senhor para Jeremias me tocou profundamente alguns dias atrás. Sabe, tem textos da Bíblia que a gente lê, relê, e às vezes porque a gente cantou sobre o texto, ouviu muitas mensagens sobre o texto, a gente lê aquilo de maneira fechada, já viu? Lembra da parábola das 100 ovelhas? A gente fala a vida inteira que as ovelhas ficaram num aprisco, sendo que na vida inteira elas ficaram no deserto. Mas como a gente cantou que elas ficaram no aprisco, a gente diz que é aprisco. Ou seja, quando você lê um texto sem um preconceito, o texto se revela a você, através do Espírito Santo, coisas novas e vivas. E olha, talvez você leu a vida inteira esse texto e disse: o vaso foi quebrado pelo oleiro. A gente cantou: Senhor, quebra o vaso e faz de novo. Só que o interessante é que Deus, aqui na figura do oleiro, nunca quebrou vaso nenhum. Deus nunca quebrou um vaso. Até porque quebrar um vaso talvez é falta de perícia do oleiro. E se tem uma coisa que Deus não tem, é falta de perícia.
Se tem uma coisa que Deus não tem, é a ausência de habilidades. Tudo que Ele faz é perfeito e dá certo. Aleluia. Aí você vai dizer, e eu que dei errado? Quem disse? Ainda não acabou a sua história. Aleluia. Então aqui, quando você lê o texto, você vai perceber uma coisa. A Bíblia diz, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Você percebe? Não foi o oleiro que quebrou, foi o vaso que se quebrou. O vaso está dizendo para o oleiro, eu ainda não estou pronto. O vaso está dizendo para o oleiro, eu ainda não estou pronto para sair das tuas mãos, para ir para a secagem então ao forno. Eu preciso ficar mais tempo nas tuas mãos. Então olha, o oleiro está na frente de uma roda, e aquela roda com o movimento do pé gira, e o barro gira em cima da roda, e as mãos do oleiro sendo umedecidas na água, vai fazendo o formato de um vaso. E de repente esse barro que ainda não é vaso, se desmancha nas mãos do oleiro. Ele está dizendo, eu ainda não estou pronto para sair das tuas mãos. Eu preciso ficar mais aqui. E a Bíblia diz que o oleiro, ele não faz isso, ó. Então você não serve mais. Vou pegar uma matéria-prima melhor. E aí que está. Para Deus não existe obra-prima que Ele não consiga trabalhar. Porque a virtude de Deus, além da sua habilidade, é a sua paciência. A habilidade de Deus é linda, extraordinária, mas além disso, Ele é perseverante no que faz. A Bíblia diz que aquilo se desmancha. Presta atenção. Aí sabe o que o oleiro faz? Ele começa a fazer de novo. Ele começa a fazer de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe aonde é o lugar de quebrar? Nas mãos do oleiro. Sabe o lugar aonde é para dar defeito? É nas mãos do oleiro. Porque o oleiro é o único que olha para barro e vê vaso. O oleiro é o único que olha para algo sujo e diz, eu vou tornar algo bom. E através desse algo bom será depositado tesouros preciosos. Paulo vem depois lá e diz, olha, tendo porém tesouros em vasos de barro. Ele está dizendo, porque o que tem que ser glorificado é o que está dentro, não o que é o recipiente. Por isso que o oleiro sabe trabalhar. E aqui eu quero dizer para você, respeitar as fases é uma das coisas mais extraordinárias da nossa vida. Tem pessoas que pensam que estão prontos e que já estava na hora de sair das mãos do oleiro, e estão dizendo, eu quero fazer, eu quero acontecer, e aí o oleiro diz, não, ainda não é hora, ó, você está mole. E ele diz, não, eu não aguento mais esse processo de você aqui toda hora colocando a mão em mim. E Deus diz, não, se eu tirar você daqui agora, você vai se desmanchar. E se você se desmanchar longe da minha visão, quem olhar você vai dizer, não serve para mais nada. Sendo que eu, cuidando de você, sei que eu tenho algo para fazer contigo. Barrinho ruim. Argilinha mole. Desestruturada, desequilibrada. Ei, deixa eu trabalhar, por favor. Shhh. Você está entendendo, irmão? Ele é o único que, quando você diz eu não quero, ele é o único que quando você eles continuam. Sabe, isso para mim o que salva a minha expectativa ministerial. É o que me deixa saber, Senhor, se algo acontecer comigo, oh, aleluia, e eu estiver nas tuas mãos, você não vai me quebrar e substituir, porque você me refaz, você não me quebra, você me refaz, você não me quebra, você me refaz, aleluia.
As fases precisam ser respeitadas. E, como eu digo, a minha geração, e agora eu digo pessoas de 17 a 22 anos, até 28 talvez, olha, eu já tinha falado a minha idade, foi muito ruim essa colocação. A gente pensa que está pronto. E pensar que está pronto gera riscos de pensar que não precisa de liderança. Pensar que está pronto gera riscos de pensar que não precisamos de igreja. Pensar que está pronto, a gente pensa que não precisa de mentoria, pastoreio. A gente pensa que consegue sozinho. Você já viu gente assim, altiva? Eu posso. Posso te dizer uma coisa? Sabe por que não é depositado nada de valor quando você não está pronto? Porque se você está mole, aquilo que é depositado em você adere a você e não é para aderir em você. É para ficar dentro de você, não em você. Se o Senhor pegar você mole e depositar uma peça preciosa, Ele vai desaparecer, a peça vai desaparecer dentro de você, sendo que aquilo que Deus te dá é para você cuidar, não se apropriar, ser dono. Tem gente que a gente pensa que é Deus que levantou e na verdade não foi Deus que levantou. Porque se fosse Deus que levantasse, não teria soberba, não seria altivo, não seria arrogante, não trataria mal as pessoas, não fugiria da igreja. Quando Deus levanta, a gente tem que ter a ciência que levantar significa não sair da ótica de quem nos fez e moldou. Deixa eu te dizer, fases. Lucas capítulo 24, versículo 49, a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe, isso aqui para mim é o oleiro olhando na cara daqueles vasinhos dizendo: vocês ainda não estão prontos. Você já imaginou, esses meninos andaram 3 anos e meio com Jesus. 3 anos e meio eles acordavam de manhã, isso aqui para mim é uma loucura. Eles acordavam de manhã e o bom dia que eles ouviam era de quem criou o dia. Você já imaginou? Eles acordavam e a voz era bom dia. Aí eles olhavam: meu Deus. O boa noite era de quem fez a separação do dia e da noite. Era dele. Então eles andavam com Cristo. Já imaginou a experiência? Está uma tempestade, Pedro está dentro do barco, está todo mundo louco, desesperado. A Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Aí está todo mundo assim: oh, quem que é lá? Aí o Pedro diz: acho que é um fantasma. O Pedro é o mais louco, né, irmão? Convenhamos. Aí Jesus diz: não é um fantasma não. Aí o Pedro diz: se não é, prova. Me chama que eu vou contigo sobre as águas. Aí Jesus disse: vem. Você não está preparado, mas eu vou te ensinar por que você não está preparado. Tem gente que precisa sofrer para entender que não precisa sofrer. Tem gente que precisa apanhar para descobrir que não precisava apanhar. Já viu? Gente que precisa passar dúrias para dizer: olha, eu não devia ter saído de lá. Aí o Senhor diz: eu te falei. O Pedro está assim: eu vou contigo sobre as águas. Você acha que você pode? Não, vem. Aí Pedro. Aí só que Pedro sai, o vento era contrário, Pedro se... começa a afundar. Jesus pega ele pela mão e diz: você não está pronto, Pedro. Pelo amor de Deus, para de fazer isso. Está entendendo? Pedro pensa que está pronto. Quando tudo acaba, quando Jesus vai para a cruz e ressuscita, Pedro está dizendo: vou voltar a pescar. Eu não quero mais esse negócio de ser pregador, ganhar alma. Eu sou pescador de peixe. Vocês podem ser bobo. Aí todo mundo que está com ele: nós vamos contigo então. Gente que não está pronto conduzindo gente. Ai, irmão. A Bíblia diz que todo mundo entra no barco, até João, que é o íntimo cabeçudo, entra no barco e diz: olha, vamos ouvir o Pedro? Também não estava pronto. Porque ter intimidade não diz que você está pronto. Não é o que você faz que diz que você está pronto, é o que ele diz para você que diz que você está pronto. É quando ele está pronto, vai. Agora quando você pensa: não. Ei, deixa eu adiantar. Jesus aparece para eles. E aqui é a cena de despedida, Lucas 24, 49. E a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz o seguinte: olha, vocês voltam para Jerusalém e vocês esperam
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí parece, irmão, que eu vejo aqui, eu estou criando, não está na Bíblia, eu criei, está no meu texto. Acrescentares, aqui eu uso essa versão. Parece que eu vejo assim, o Pedro dizendo assim, nós vamos montar uma igreja top. João dizendo para Jesus, João, assim, ó, tu que é o mais bonzinho, você vai cuidar da recepção, você vai dar um sorriso para a galera, entendeu? Natanael, tu é o meu tesoureiro. Judas, bandido, foi embora já, você sabe, não vai rolar. E ele falou que é sobre eu. Nós vamos acontecer, nós vamos montar uma igreja violenta, nós vamos pregar, aliás, nós não vamos começar em Jerusalém. Nós vamos sair, porque aqui nós só levamos pau. Nós já vamos para um lugar mais top, mais elitizado, nós já vamos pegar um público mais elevado. E outra coisa, nós vamos pregar e nós vamos desossar, porque nós somos top. Imagina nós contando história. Olha, um dia nós estávamos com ele e acabou o pão. Olha, um dia nós fomos numa festa e o vinho acabou, acredita? Mas tinha água. Nós temos as melhores histórias para contar. Quem diz que saber alguma história é o que determina que você está pronto. Deixa eu te contar uma coisa, os ateus conhecem todas as histórias da Bíblia, mesmo assim não estão prontos. Aliás, tem ateu que sabe mais de Bíblia do que eu e você. Mesmo assim eles não creem. Conhecer as histórias da Bíblia não torna você pronto. Tem coisas que você precisa. Deixa eu te dizer uma coisa, faz uma coisinha com a mãozinha assim, diz assim, ó, a gente precisa de algo a mais. Isso aqui é Jesus olhando para eles com toda aquela euforia. Isso aqui, nós vamos arrebentar, nós vamos romper. Jesus, volta para Jerusalém, tá? Aí tô assim, Jerusalém, por que para Jerusalém? Porque vocês precisam de algo a mais. Mas eu estou inventando. Mas Jesus, olha o nível que nós somos. Nós somos tudo teus trutas. Aí Jesus podia dizer assim para Pedro: ô Pedro, tu estava esses dias na frente de uma mulher que não tinha poder nenhum para te repreender, e tu disse que nem era meu discípulo. Agora você quer dizer que é meu representante? Vocês são tão top que deixaram o Judas ficar o tempo todo no meio de vocês e não deram conta de contar uma coisa boa para ele mudar de ideia? Cadê a sensibilidade de vocês? Volta para Jerusalém. Você está entendendo como dar um... Mas eu sei que essa mensagem é ruim. Eu sei que ela não é legal assim, porque é Deus olhando para nós dizendo assim, sendo que a gente quer que Deus olhe para a gente e diz, vai! E a gente não. Tem horas que a gente precisa que as nossas fases sejam respeitadas. Jesus está dizendo, se vocês saem daqui agora, vocês vão desrespeitar uma fase importante, e que a igreja, ao invés de ter 2018 anos, e depois vocês estiverem lá na comunidade da fé, adorando o nome de Jesus, vocês não vão ser mártir de coisa nenhuma, vocês vão desistir rápido, porque sem algo a mais, vocês não têm consistência, não têm estabilidade, vocês são voláteis. Então, se vocês quiserem acontecer, se vocês quiserem fazer, volta para Jerusalém. Aí Atos capítulo 1, versículo 8, é a mesma coisa contando por outra versão. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, 8, capítulo 1, versículo 8. Então, recebereis virtude do alto, e serão as minhas testemunhas. Você está vendo que é uma condição? E serão as minhas testemunhas. E aqui Jesus dá uma complicada. Em Jerusalém, tá? Eu já escolhi onde vocês vão começar. Não dá para ser bênção na casa dos outros sendo repreendido na casa de vocês. Não dá para ser bênção na casa dos outros sendo que na casa de vocês não servem. Ei, oi, desculpa irmão, quando eu vi já tinha falado. É que tem gente que diz, eu vou para a África. Deus colocou você numa África. Talvez seja a tua casa. Não, eu vou ganhar o mundo inteiro, eu vou fazer. Não, às vezes o mundo inteiro Deus colocou na tua rua e você não está olhando. Por quê? Porque a gente quer aquilo que está longe, ignora aquilo que está perto. Você percebe que isso é característica de gente que não está pronta? Jesus é incrível, irmão, porque Jesus está ensinando os vazios aqui. Volta para casa. E aí vocês vão ser testemunhas. Testemunha, tá? Vocês não vão ser os top. É a testemunha. Vocês vão contar de mim, não é de vocês. Quando alguém começa a falar muito de si, você pode desconfiar também. Isso é característica de gente que não está pronta. É gente que aderiu um tesouro que era para estar dentro, soltinho, para poder entregar às pessoas, entendeu? Agora quando a gente adere o tesouro, a gente se torna o foco, a atenção.
Ah, se não fosse as misericórdias do Senhor. Volta para Jerusalém, fica lá. E depois vocês começam em Jerusalém, aí Judeia, Samaria. Aí sim, se você quiser dar uma viajada, pode ir, até os confins da terra. Agora aqui é o maior teste de caráter de alguém que serve a Jesus. É entender que não está pronto e aceitar o processo. Agora o teste de caráter se aplica em nós. É ouvir, não está pronto. E o que eu faço? Fica nas mãos do oleiro até ele dizer outra coisa para você. Você precisa de algo a mais. Agora sabe, quando você ouve o não, é o não que revela quem você é, não o sim. O sim é fácil. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu comecei a pregar a palavra, foi um pastor na minha igreja. Essa história, para mim, mudou muita coisa do meu jeito de pensar. Esse pastor chegou na minha igreja. Ele era um homem de Deus, pregava muito. Sabe aquela pessoa extraordinária? Na época eu era líder dos jovens. E ele chegou na minha igreja para ser o meu pastor. E eu me lembro que eu estava começando a receber uns convites para pregar. Muito pouco ainda, o pessoal tinha muito medo. E eu entendia perfeitamente. Eu falava umas coisas que não tinha muito a ver na época. De vez em quando a gente escorrega ainda. Mas um pouco menos, escuta. E aí, irmão, eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei na casa dele, ele não descia para falar com a gente. Ele parecia o Eutico, ele parecia só na janela da igreja. Ele parecia na janela e disse: oi. Eu falava: oi, pastor. Estava acostumado que alguém abria a porta, mas agora eu só olhava assim. Eu falei: oi, pastor, tudo bem? Pastor, eu fui convidado para pregar em tal igreja e tal. E eu contei a história toda. E ele disse: não vai, tá, filho? Eu olhei para ele e disse: como assim? Como? Não captei, como assim? Estava acostumado sempre com sim. Ele disse: não, você não vai, eu preciso de você na igreja. Vai que eu queria dizer para ele: não, que eu sou voluntário, eu não sou integrado, o senhor não manda em mim. Mas o não revela quem a gente é. Eu me lembro que eu falei assim: apareceu que essa não é você. Mas eu fui para casa, eu me lembro que eu cheguei em casa e falei assim: eu vou desenvolver uma estratégia que esse homem vai ganhar, eu vou ganhar o coração dele. Sabe aquela carinha do gatinho do Shrek? Pois é, eu tinha vontade de fazer, mas não tinha distância necessária para ele ver minha expressão facial. Eu uso óculos, então não ia dar certo. Então eu pensei: eu vou criar uma estratégia. Eu cheguei na casa dele um dia, bati palma, ele saiu na janela, falei: oi, pastor, tudo bem? Tudo bem, filho? Tudo bem. Pastor, Deus realizou um sonho da minha vida. Aí o pastor disse: é, filho? Eu falei: sim, pastor. Deus é fiel. Ele falou: é fiel. Pastor, Deus é maravilhoso. Se é, eu pensei, ele vai ser batizado lá em cima. E eu falei: olha, pastor, o senhor não imagina o que Deus faz quando a gente é fiel? Eu imagino. Falei: pastor, Deus realizou um sonho na minha vida. Eu fui convidado para pregar naquela igreja. Falei: a igreja, a quantidade de membros, tudo. E ele olhou lá de cima e disse: engraçado, filho. Preciso de você esse final de semana. Eu falei assim: 4 meses que eu recebi não dele. E 4 meses que eu voltei para casa com não. Deixa eu te contar uma coisa. O segredo do teu ministério não é mudar de igreja. O segredo de Deus fazer aquilo que tem que fazer na sua história não é mudar de cobertura. Não é ficar pulando de galho em galho, menino, menina. O segredo para você viver a vontade de Deus é esperar a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Sabe qual é o nosso problema? Pastor Mirko, o senhor deve sofrer muito com isso. O pessoal deve ligar muito para cá, né? Me leva, me chama, me nota, né? Me nota. E eu estou falando de uma coisa, mas a vida nossa é cheia de outras tarefas que Deus desempenhou para que nós dessemos continuidade. Mas para que isso aconteça com eficácia, vou repetir: as fases precisam ser respeitadas. Olha só, presta atenção nisso aqui. Não está pronto ainda, tá? Só tem formato, mas não está pronto. Parece um vaso, mas só tem formato de vaso. Se eu colocar a mão em cima, massa. Tem jeito de vaso, mas ainda não é vaso. É barro em formato de vaso.
ter formato de vaso não diz que está pronto. Agora começa o processo. O oleiro sai das rodas. Liga o forno. Quer dizer, as mãos do oleiro saíram do vaso. Saíram. E agora? Agora é só o vaso e o processo. Aqui muita gente desiste. E aqui é uma cena específica de Lucas 24 e 49. A Bíblia diz: e eles voltaram para casa. Sabe como eles voltaram para casa? Eles voltaram assim. Esse negócio de servir a Jesus, esse cara é maluco. Ele estava pendurado numa cruz esses dias, agora está dizendo que nós temos que saber o que nós vamos fazer. Peraí, a Bíblia diz que eles voltaram assim? A Bíblia diz que eles voltaram assim, ó, adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Eu vou dizer até você dar um glória a Deus, mesmo que seja disfarçado. Eles voltaram para casa, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Não dá para sair para lugar nenhum, não dá para fazer absolutamente nada, mas tem que esperar. E deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é o maior ambiente de solidão possível. Sabe por quê? Porque o sacerdote não tinha mais, o santo dos santos não tinha mais, o véu já tinha se rasgado, Jesus não estava, o Espírito Santo não tinha descido. Solidão. Eles adoram e não tem ninguém para ser adorado, mas eles estão adorando. Eles exaltam e não tem ninguém para ser exaltado, porque não tem ninguém representado aqui. Não há Cristo, não há o Espírito Santo que ainda não desceu. E olha, o véu já se rasgou. E agora? Esperar. Deixa eu te dizer uma coisa, filho. Enquanto você espera o plano de Deus começar a se realizar na sua vida, para de murmurar. Enquanto não acontece aquilo que você deseja, ou aquilo que Deus já prometeu para você, para de reclamar. Saiba esperar com paciência. Saiba respeitar a fase. Sabe por quê? Sabe o que é o mais difícil de desrespeitar justamente nesse processo? Eu vou te contar. É porque se você rachar dentro do forno, você vai ficar com o vaso sendo queimado até o final do processo, porque o forno não é aberto até acabar o cozimento de todos os vasos. Sabe o que é isso? É se quebrar dentro do forno por falta de paciência e ver gente sendo cozido no teu lado e acontecer junto com você. E você dizer, mas por que acontece com ele? É porque você não cala a boca. É porque você não para de reclamar. É porque a gente não para de murmurar, de encher a paciência. Ei, aí agora acontece um problema. Quando o oleiro abriu o forno, tem um monte de vaso pronto que respeitou o processo, e você no meio daqueles vasos não aguentou. O oleiro vai ter que pegar você. Ter que fazer de novo, irmão. E tem gente que vive a vida inteira nesse faz de novo, faz de novo, faz de novo, e nunca acontece. 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos na igreja, não ganhou uma alma para Jesus, a família ainda está toda desviada, não acontece absolutamente nada, a vida ainda é a mesma miséria, não prospera, não vai para frente, mas é porque nunca saiu de dentro da casa do oleiro. Ah, pastor, mas no forno é muito solitário. Deixa eu lembrar você, o forno fica dentro da olaria. Tem alguém te esperando fora do forno, relaxa. Mas pastor, mas isso aqui é muito agoniante, irmão. Mas vai valer a pena. Oh, aleluia. Porque ele muda a natureza de barro para vaso. Tem que esperar. Atos capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Opa, eles estavam esperando no mesmo lugar. Não, eu vou dizer de novo. Aonde eles estavam no mesmo? Ah, não saíram? Não. Porque a gente tem que obedecer e esperar onde Ele mandou a gente esperar. O processo precisa ser respeitado, as nossas fases precisam ser respeitadas. Tudo o que acontece fora da estação acontece para ser destruído, envergonhado, acabado. Agora, quando é dentro do tempo de Deus, prospera, acontece, vira. E aí ninguém tem, meu Deus do céu, como que pode? Você apareceu agora e já aconteceu. Ninguém sabe a quantidade de tempo que passou dentro do forno, a quantidade de tempo que passou nas mãos do oleiro. E agora o oleiro olhou e disse,
Está com cara de vaso, é vaso, vou usar. Está com cara de vaso, é vaso, vou usar. Algo a mais. O que é esse algo a mais, pastor? Vou dizer para você. Vamos ler Atos 2? Vamos lá? Olha só que texto lindo. Vamos ler. Vai ajudar você a entender melhor. Olha aqui, o Atos 2 fugiu da minha Bíblia, já encontrei. Atos capítulo de número 2. E cumprindo-se, ele cumpriu. Cumpriu, pastor. Olha que engraçado. Tem gente que diz que ele não cumpre, mas cumpriu mesmo, cumpriu, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam. Estavam o quê? Esperando. Respeitar a fase. Eu vou dizer olhando no teu olhinho, respeitar a fase. Respeitar a fase. Se é para ficar sentadinho, senta, porque ele cumpre o que prometeu. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um vento e estava todo mundo sentado. Agora aqui. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. E começaram a falar em outras línguas. A galera que estava esperando, todo mundo. O manto revestrais a glória, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Agora presta atenção. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Eu vou te dizer o que aconteceu. Eles estão dentro do forno esperando. E quando eles abrem o forno, o Espírito Santo desce. E o resultado vem até eles. Eles não têm que ir até Jerusalém. Jerusalém vem até eles. O que está acontecendo nesse lugar? O que está acontecendo aqui? É que agora a gente tem algo a mais. Agora a gente tem algo a mais. Ei, a Bíblia diz que quando eles terminam o processo e o forno se abre, Jerusalém está na frente do forno. O que está acontecendo aí dentro? Vocês são tudo diferente. O que é isso, hein? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão com... Tem um poder em vocês. Vocês não falam. Porque você já viu que está cheio de gente falando de graça, sem graça. Você já viu a desgraça que é? Você já viu gente que prega, reprega, desprega e não acontece nada. A igreja canta, tem 36 CD gravado e não acontece nada. Você sabe, evangeliza, entrega 3.000 panfletos, nunca ninguém aceitou Jesus. É gente sem graça falando da graça. Agora, presta atenção no detalhe. Quando o processo é a hora, o time, o tino. A Bíblia diz que ele sai do forno, Jerusalém está na porta. Aí Pedro, aleluia. O Pedro disse, escuta aqui. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Não, irmão, você vai ter que glorificar nesse negócio desse aqui. O Pedro que negou, o Pedro que afundou, o Pedro que deu uma facada no soldado no jardim. O Pedro olha para dizer, ei, agora eu estou pronto. Eu era pescador de peixes, agora eu sou pescador de almas. Eu vou contar para vocês. Calamandarabachai. Presta atenção, irmão. Pedro, na frente de uma mulher, negou ser discípulo. Na frente de uma multidão, ele diz, eu vou pregar para vocês tudo. Olha para cá. E vai ter apelo, irmão. Prepara. Ô, irmão, só cá para nós. Imagina o nível do congresso. Você está imaginando aqui? Porque presta atenção, eles saíram do congresso, o congresso não saiu deles. Não saiu. Porque o Espírito Santo desceu e não foi embora. O Espírito Santo desceu e fez morada. O Espírito Santo é mais que um vento, é mais que um arrepio. O Espírito Santo é o algo a mais que a gente precisa para viver na presença de Deus. Ei,
O Pedro sai na frente da galera e diz: eu vou pregar. E é o seguinte, vou explicar um plano de salvação. Eu me empolgo isso aqui, irmão. Isso é muito maluco, imagina, Pedro. E agora quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão direita aí. E vamos começar a contar, galera. Já tem 1.500 na minha contagem aqui. 2.230. Quanto que deu? Confere, Natanael. Estou pregando aqui, porém, e pondo-se de pé, levantou a sua voz e disse: de varões judeus, de todos que habitarem em Jerusalém, sejai-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Sabe o que é isso? Pedro, ignorante, agora conhece até de Bíblia, lá conhece os rolos, os profetas, está citando Bíblia na pregação. Antes era grosso, que era um dedo destroncado, agora está usando Bíblia na palavra. Que coisa incrível. Aí vai mais isso que foi dito, e nos últimos dias, aí ele vai falando, e aí a Bíblia diz que a contagem chega ao final e diz que foram 3.000. Vem cá, Felipe, vem cá. Vou usar você que você é mais magrinho, mais leve para trabalhar. Vem cá. Você vai ser o coxo, tá? Olha que coisa. Senta aqui, meu filho, para não ficar baixinho. Aleluia. Instruções do Netflix, olha só. Você é bom de filme? Eu vou te explicar uma coisa. O coxo ele é manco, tá? Mas não anda. Então você não anda, só para você saber. Atos 3, né? Outro detalhe importante para você saber, coxo. Você não tem nome, mas a partir de agora você não é mais o Felipe. Você é um coxo. Tá bom? Você é assim desde pequenininho. Você nunca andou. Entendeu? Então você não sabe como que funciona para andar. Outra coisa, você está aí pedindo esmola. Você faz isso todo dia aí. Tá bom? Beleza. Obrigado. Então pede esmola quando eu passar, tá bom? Presta atenção. Sabe o que é isso? Foi o que Deus fez com Jeremias. Desce a casa do oleiro, que eu te mostrarei. Depois eu falo para vocês. Primeiro vê. Gostei disso, agora ficou importante, né? Ficou legal. Escuta aqui. O Pedro e o João tem que ponderar uma coisa. Eles estão saindo do congresso de Pentecostes. Tem irmão do manto aqui de pino de centro caído? Então, isso aqui, ó. Irmão, te contar uma coisa. Quando eu era adolescente, jovem, tinha um irmão que passava por mim de bicicleta cantando, ele ia para o monte orar todo dia. Eu ia para o colégio, ele passava por mim, eu estava desviado, ele crente, até o tutano, e ele passava por mim cantando: caminhando eu vou para Canaã. Eu falei, eita, eu falava assim, envergonhando a igreja. Eu desviado, falava para um crente, indo para o monte orar, falando, cantando. Aí um dia, Jesus me pegou. Você sabe, irmão, que eu não sou um nível normal de crente, assim, para algumas coisas. Eu sou um crente bocudo, pentecostal, meu jeito é esse. Eu sou pentecostal. Eu amo a manifestação do Espírito Santo. Amém? Por isso que eu amei esse lugar. Aqui a galera é quente. Aqui não dá para pegar gripe aqui dentro. Tem lugar que a gente fica com gripe. Não é verdade? Então, irmão, aí um dia eu estou descendo do monte. Escuta só. Eu estou descendo no monte, irmão, no trifásico. No manto, irmão. E eu estou descendo, estou na rua, indo para minha casa. E o Espírito Santo parou e falou assim: está fazendo pior que o irmão Neri, tá? Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque eles estão saindo do maior congresso da história. E tem gente que sai do congresso e só volta para o próximo congresso. Pedro e João estão saindo do maior congresso da história e estão indo para o templo na hora da oração. Sabe o que é isso? Eles descobriram que aquilo que receberam precisam de mais e 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 mais. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Ei, o Pedro e o João estão cheios da glória de Deus. Ele diz: a gente precisa de mais. Então vamos para o templo, bora. Eu sou o João agora, mais bonzinho. Pedro está no lado. Eu vou explicar a fala.
Fala assim: dá-nos uma esmola, por favor. Aí, a Bíblia vai dizer que eu parei com João, com Pedro, quer dizer, confundi. Só que quando a gente para, a Bíblia diz que o coxo abaixa a cabeça. Sabe por quê? Porque você não está acostumado a ser ajudado por gente cheia do Espírito Santo. Porque gente que não é cheia do Espírito Santo lança a esmola, não para, dá o que tem de pior. Você está entendendo? Agora quem tem algo a mais, tem algo a mais. Tá bom? Vamos fazer de novo? Não sei para quem tão longe, né? Pode ir mais perto. Olha lá. Pedro e João estão indo. Aleluia! Estamos indo para o templo. Assim a esmola cai, tem que deixar. Assim. Aí a Bíblia diz que acontece uma coisa, Felipe. Ó, coxo. O Pedro e o João, porque não são como todo mundo, porque tem algo a mais, porque respeitaram as fases do processo, daquilo que Jesus constituiu para eles, porque não são despreparados, porque respeitaram a preparação, porque são capacitados para aquilo que estão vivendo, porque assim como João Batista, que foi a voz que clama no deserto, ficou escondido no deserto para até que fosse preparado pelo Senhor, assim como Jesus, para ir para o deserto, para ser tentado, ficou 40 dias no deserto. Ou seja, se Cristo respeitou o processo, quem é a gente para pensar que está pronto, acabou de sair da barriga da mãe? Então agora presta atenção, o Pedro e João respeitaram o processo, foram batizados pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que quando o coxo abaixa a cabeça, ele diz: ei, olha para nós. Sabe o que é isso, coxo? Você é importante para nós. E só sabe disso quem tem algo a mais. Quem pensa que está pronto, pensa que é melhor do que os outros. Quem está pronto, olha e diz: não. Olha para nós. A Bíblia diz inclusive o seguinte: e fitando os olhos. Sabe o que é isso? Dando importância. Olha para nós, tá bom? Vamos fazer de novo? Até o final você passa no teste, vamos lá. Pedro e João, cheio do Espírito Santo, indo para o templo na hora da oração. E a Bíblia diz que havia um coxo que ficava na porta todos os dias do templo pedindo esmola, que era assim, vendo a mãe. Aí a Bíblia diz que o Pedro e João chegaram. E eles param. E eles dizem: olha para nós. Nós não temos prata nem ouro. Desejo, vergonha, necessidade. Quem está pronto consegue discernir a vergonha, o desejo e a necessidade. Quem não está pronto confunde as bolas. Ao invés de dar necessidade, dá o desejo e capacita que a vergonha permaneça. Quem está pronto discerne a diferença. Eu sei o que você precisa, que é diferente do que você deseja. As igrejas preparadas do nosso tempo não estão dando o que as pessoas desejam, estão dando aquilo que elas precisam. Amém, comunidade da fé. Reprovado, estou brincando. Até o final eu te demito, vamos embora. É que eu já estava passando. Ó, que legal, agora que eu vi. Não dá para ver. Será que a minha mãe está vendo? Estou brincando. E fitando os olhos disseram: olha para nós. Nós não temos prata nem ouro. Você nunca pediu prata e ouro, mas Pedro e João têm algo a mais. Sabe o que ele está dizendo? Nem tudo o que você pensa que deseja é o que a gente tem para te dar. Está entendendo? Mas nós temos algo que você precisa. Levanta e anda. É seu filho?
Você sabe que dá para trocar ainda, né? Ai, Jesus, vamos lá. Ai, Jesus, o Senhor me dá uns coxos. Vamos lá. Olha para nós, feliz. Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levanta e anda. Chá! Quem não está pronto, pensa que falar ao vento muda a história das pessoas. Mas quem tem algo a mais, tem algo a mais. E tomando pela mão, Ei, eu vou te explicar o que está acontecendo. Quem nunca andou não tem obrigação de andar. E quem teve o processo respeitado tem que respeitar o processo dos outros. Você nunca andou, coxo? Eu vou esperar firmar os teus arteiros. E eu não sei quanto tempo vai demorar, mas não me interessa. Minha responsabilidade está com quem precisa, não com quem deseja. Tem uma coisa acontecendo aqui, Felipe. Sabe o que é? Eu vou te explicar o que está acontecendo com o coxo. A perna do coxo era mais curta, agora a perna está crescendo. Só que tem uma coisa, o coxo nunca ficou apoiado sobre as pernas, porque a Bíblia diz que o coxo era trazido à porta todos os dias. Então agora sabe o que eu estou esperando os teus arteiros se firmarem. Os músculos estão criando força, porque assim como a minha perna precisa de força, tive que respeitar um processo. O meu filho tem 7 meses, sabe o que eu estou fazendo com ele para ele andar? Eu estou segurando ele todo dia assim, ó. Eu seguro, ele fica firmando a perninha, vai para frente, vai para trás. Se eu soltar, ele se arrebenta. Meu filho está me ensinando que eu preciso respeitar o processo dele. Sabe? Ei, não me solta, se você soltar, você cai. Então, meu amigo, eu estou respeitando o teu processo. Você precisa de tempo para andar. Você não precisa sair andando só porque eu quero que você saia, só porque eu quero o resultado ao invés de essência, só porque eu quero que você apareça ao invés do resultado verdadeiro. Porque quem tem algo a mais não se preocupa com números, se preocupa com qualidade, verdade. Sabe, não é eu e você aqui, ó. Se precisar ficar um dia, eu vou ficar um dia. Ó, é assim que anda, ó. Uhum. Tá entendendo? Ó o processo, ó. Uhum. Tá entendendo, filho? Ó. É assim que anda, você tá entendendo? Ó. Eu estou filmando, os seus arteiros estão sendo filmados. Você está aprendendo comigo de novo. Você não sabe, sua mãe não se te ensinou, mas quem tem algo a mais te ensina. Seu pai não te ensinou como anda, porque talvez você era coxa, andava feio demais. Mas eu tenho paciência, eu vou te esperar. Eu tenho algo a mais. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Você vai ter que fazer, tá? A Bíblia diz que o coxo não andou, acredita? A Bíblia diz que o coxo pulou e não entrou sim normal no templo, entrou pulando no templo. Sabe, os arteiros se firmaram o suficiente para fazer alguém que precisa de treinamento fazer. Meu filho vai andar com 1 ano, pular talvez com 2, 1,5, eu não sei, porque ainda não conheço o processo dele. Mas isso me diz que Pedro e João demoraram aquele dia para entrar no templo. Está na hora de você sair daqui com algo a mais para sua casa. Está na hora de você sair daqui com algo a mais para sua história. Está na hora de você dizer: Senhor, se for precisar voltar para as rodas, para ser moldado e refeito, eu vou voltar. Senhor, se for preciso ser retirado do forno, para ser refeito, me tira do forno, mas eu vou respeitar o processo, porque eu quero ver a minha família sendo salva, eu quero ver a minha geração sendo alcançada, eu quero ver com os meus olhos aquilo que o Senhor preparou para mim. Oh, aleluia. Obrigado. Vai pulando. Tô brincando, não precisa não. Já que você ia dar um pulinho, dá um pulinho só, tô brincando. Deixa eu orar por você. Me vem à memória o tempo que eu passei nas mãos do oleiro e o tempo de ser moído, refeito. Oh, pastor Mico, como o processo faz bem para nós.
ver uma igreja linda dessa sem processo, estar aqui pregando é extremamente perigoso. Sabia? Viajar para qualquer lugar do mundo sem preparo é perigoso. Fazer qualquer coisa em nome dele sem preparo é perigoso. E deixa eu te dizer, ele te chamou para fazer em nome dele. Sabe o que eu faço aqui? É fruto da olaria, é fruto de ser refeito centenas de vezes, é fruto de solidão, de forno. Mas é fruto dos tesouros colocados dentro de um vasinho simples que o oleiro fez. Processo, fases, respeite a sua. Jesus vai usar você para salvar a sua casa, mas antes a sua casa vai respeitar você. Jesus vai usar você para salvar uma rua inteira, mas antes vão respeitar você. Ei, Jesus vai usar você, mas antes vai te dar algo a mais. Você não vai voltar atrás, os teus pés não vacilarão. Deus, em nome de Jesus,